O senhor pega, e a gente vai falar ao longo do nosso bate-papo aqui, o Grêmio, num momento delicadíssimo, e o senhor dá uma reorganizada. Num primeiro momento, o senhor apanhou bastante da gente da imprensa, né? Porque, peraí, como é que o presidente vai definir que... Eu era um poste, Total. Não, total. Vou combinar. Vou começar com a coisa como ela tem que ser. Eu era um poste. Como é que está sendo para o senhor... Mas sabia o que eu tinha que fazer. Aí que tá. Como é que está esse momento para o senhor pós-presidência do Grêmio? Também é esse reflexo do que eu falo com o presidente Giovanni Luiz? É normal. Eu já passei por diversas experiências na vida que foram bastante agitadas. Por exemplo, eu fui prefeito da minha cidade há muito tempo. Ser prefeito de cidade não diverge muito, por exemplo, de uma situação de enfrentamento emocional, de expectativas dos outros, de tudo aquilo que significa um ambiente gerado com extrema tensão, né? Então, eu já tinha vivido isso. O Grêmio é muito mais emocional e, por consequência, muito mais cobrado. As coisas são na hora, não tem para depois. É o dia de glória, é o dia de porcaria, é o dia de crítica, é o dia de sucesso. Então, essas coisas, de muitas situações de avaliação. Quando vi um jogador... eu vou te colocar uma coisa assim, ó, sempre passou no primeiro momento por uma aceitação, definição e recepção do nome pelo treinador. Não tinha como ser diferente. O treinador, se não tivesse absolutamente nenhuma afinidade com aquele jogador ou não quisesse comprar, não compraria, tá? E eu sempre falo daquela primeira compra, que foi o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira é um sujeito, é um cidadão. Sim. Pena que trabalhou conosco no momento, ele começou a carreira dele de gerente de futebol num momento muito complicado, que foi 21, mas era um sujeito que tinha tudo para dar, porque se preparou para isso, tinha comportamento para isso, tinha ética para isso, tinha responsabilidade pessoal para isso, tinha preparo pessoal para isso e sabia das coisas. Presidente, a gente falando do Marcelão aqui, o Marcelo Marques, ele está nos acompanhando. Grande figura. Ele mandou aqui, ó, estou assistindo o Romildo, manda um abraço para ele. E pergunta se estava bom e se ele gostou do apartamento em frente à arena do Grêmio e do churrasco, que foi uma condição que ele lhe impôs. Ó, eu assino o patrocínio, mas o senhor vai ter que jantar comigo, que ele tem um apartamento ali na frente da arena, né? 3 juntos. É 3 que ele transformou em 1, né? Ele comprou 1, 2, 3, depois fez todo um apartamento só, um apartamento belíssimo, um apartamento muito bem organizado, com todas as coisas que tu possa imaginar. E o forno para fazer pão, né? Mas eu não imaginava que o pão dele era tão bom, rapaz. O pão estava ótimo. O pão estava melhor que o churrasco, tu quer saber? O que o senhor considera que foi um erro seu no Grêmio? Bem, de uma maneira muito franca e de uma maneira muito... quando a gente viveu aquela crise técnica de 21, né, que foi a desclassificação, embora nós tivéssemos feito uma final de Copa do Brasil em março, que era a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, aliás, tomamos dois sacodes, né? 2 jogos muito difíceis de fazer, o Palmeiras era um time muito superior, mas foram 2 jogos com muita diferença técnica. Depois tivemos aquele problema de sair da qualificadora da Libertadores, tivemos aquele bom momento, tivemos um momento positivo lá e tal, mas eu vou te dizer assim, eu deveria ter botado um pouquinho mais de avaliação, um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de debate, um pouquinho mais de conceito na saída do Renato em 21. Acho que ali... O senhor não teria tirado o Renato ali? Não, no contexto formado, a situação criada, nos declínios técnicos, da crise técnica que a gente vivia, eu acho que eu não avaliei corretamente que aquele momento poderia ser o momento da transição, o melhor momento da transição poderia ser aquele. Por toda a consequência. Por toda a consequência que foi gerada. E por uma razão muito simples, isso cai a ficha depois. Quer dizer, na verdade, o que aconteceu? Tu faz a montagem de um elenco a partir de um treinador. O treinador montou o elenco, ali veio vários jogadores que, em tese, né, mas até saíram um pouco do padrão das contratações que o Grêmio tinha. Então, ali, quando tu tem um elenco formado por um treinador e ele está muito à afeição, ele está muito próximo, ele está muito vinculado, qualquer situação que faz um rompimento gera fragilidades. Principalmente se tratando de Renato. Gera fragilidades. Ali eu creio que foi um equívoco. Foi um equívoco coletivo, mas eu me penitencio, assumo a bronca, não tem o que fazer. Era a sua caneta. Era a minha caneta, quer dizer, eu vou te dizer assim, ó, eu não faria aquilo mais, levando em conta a vivência daquele momento, e por conta, se tivesse uma experiência semelhante, não repetiria, levando em conta que tem todo um processo em andamento, mesmo com uma crise técnica profunda, eu não faria aquilo de novo. E eu só digo isso, mais uma vez, porque eu disse isso publicamente ao Renato quando ele retornou. Eu disse isso pessoalmente para ele, disse isso publicamente na oportunidade, que nós cometemos um erro em fazer aquele tipo de situação. Acho que, tecnicamente, a gente não faria absolutamente um grandes campeonatos naquele ano, mas com segurança talvez a gente não tivesse caído. E qual foi o seu grande acerto? Meu grande acerto foi tomar as atitudes do começo.
Da cartilha, digamos assim. Da cartilha, aquelas questões todas que a gente, sempre tu imagina que uma situação dessa natureza vai dar tu tem o risco do completo fracasso, do completo... Né? E, por incrível que pareça, aquele momento, as pessoas que vieram, né? O Edilson, o Kahneman, que veio depois, o Michael, o Bruno Cortez, o Douglas, o Marcelo, né? O Ramiro, que acabou sendo situado numa posição importante. Léo Moura, que jogou. O Léo Moura, que veio. O Marcelo Groi viveu uma fase esplendorosa. As subidas da base, tu fala aí o Pedro Rocha, tu fala o Luan, tu fala o Hélio, tu fala o Arthur, tu fala o Cebolinha já falei, tu fala aí, todo mundo que tinha, vamos dizer assim, a perspectiva de entrar, tinha a perspectiva de se dar bem por conta daquele momento do time. Estava encaixadíssimo, estava pronto, estava resolvido. Então, o grande momento o grande sucesso daquilo, e não foi uma coisa assim, nós tínhamos muitas dúvidas se ia dar certo. A única coisa que nós tínhamos certeza é que nós tínhamos que colocar o clube nos eixos, do ponto de vista econômico e financeiro. Mas a gente não tinha segurança da questão técnica, e deu tecnicamente a segurança depois. Então, aquilo foi um acerto e foi um discurso feito permanentemente à torcida para que ela assimilasse que aquele momento era um momento necessário ser feito, porque o Grêmio não poderia mais viver de tanta insegurança financeira. Sua melhor contratação? Foram várias. Eu também acho que foram várias, mas só tem que dizer uma. Posso Tem dizer, uma que o senhor lembra, assim? Claro. O senhor sentiu prazer, esse é um jogador que eu queria trazer. Eu vou dizer assim, o Douglas, o nosso maestro. Era uma figura, um cara do bem. Tem várias contratações importantes, entendeu? Mas eu vou te dizer assim, pela empatia, não fiz. Agora, o Renato, todo mundo sabe como é que ele é. Ele é um sujeito que, ele é dono do vestiário, ele comanda o vestiário, não comanda o vestiário apenas do ponto de vista dos jogadores, ele tem um staff dele, tem um staff que se estende além do staff, entendeu? Há uma série de situações que acabam sendo controladas, dominadas, que vai de ponta a ponta. Então, quando tu tem um sujeito com uma liderança tão forte assim, com um carisma tão forte, com uma liderança que é exercida, vamos dizer assim, não na base mas na base da amizade, da lealdade, da amizade que eu digo, no sentido de vamos fazer um grupo fechado aqui para nós vencermos, e todo mundo acaba fechando, e todo mundo tem esse tipo de comportamento. Qualquer situação que tu tenha que divergir demais, tu vai criar uma fragilidade naquele ambiente, tu vai criar um vazio naquele ambiente. Cuidado com isso. Isso eu posso ter comentado, mas não a ponto de fazer esse tipo de sugestão, porque eu convivi com o Renato, sabia como é que era, não tive dificuldades de fazer exatamente isso. Por quê? Porque sempre acreditei tecnicamente que ele poderia dar os resultados que deu, dono do ambiente que vive. Pelo tamanho que ele tem, claro. Pelo tamanho que ele tem, conquistou isso, entendeu? Se tu quiser controlar demais isso, abre o olho, porque tu vai criar outras sequelas, tu vai ter outros problemas. Se tu quiser controlar demais isso, tu vai acabar gerando problema para ti próprio. Então, calma, esse conselho eu não dei ao Guerra, mesmo porque eu não conversei com o Guerra sobre nada, nós não fizemos uma transição direta, nós fizemos rapidamente, foi feita a eleição, 3, 4 dias depois a gente passou o cargo, porque é necessário naquele momento que acontecesse isso pela preparação do ano que teria que vir. Era fundamental que logo em seguida a direção que ganhou a eleição, o Conselho de Administração, assumisse para tocar as coisas. O que a gente fez? A gente preparou todo um documento de transição, preparou tudo aquilo que tu possa imaginar de informações, mas é isso. E em algum momento, com todo esse tamanho do que o Renato tem, né? Ponte sabe, eu costumo dizer, é o maior ser humano que já vestiu a camisa do Grêmio. Ninguém vai conseguir fazer igual o que ele fez, quiçá ultrapassar. Obviamente que ele sabe disso. Tem um letreiro lá em cima, campeão do mundo, ele sabe que ele foi o cara mais importante daquela conquista. Na sua gestão, ele ganha um símbolo que poucos ídolos têm no mundo, que é uma estátua na entrada. Então a gente sabe a sintonia que foi criada. Mas não lhe incomodou em alguns momentos, e isso que eu lhe pergunto é baseado, primeiro, se o senhor ouviu, segundo, se o senhor continua acompanhando, claro, continua sendo torcedor do Grêmio, mas talvez não tão mais ligado nas repercussões. O Renato, em alguns momentos, em pós-jogo, o Renato, quem sabe até para defender, essa é a minha leitura, até para defender a atual gestão, ele dava uma respingada na sua gestão. Tipo, porque a gestão pegou o clube numa condição financeira complicada. Isso em algum momento lhe incomodou, lhe machucou pela relação que o senhor criou com ele? Com ele não, o debate me incomodou. A repercussão disso? Não há repercussão nenhuma. Para mim não teve problema nenhum. O debate sobre isso me incomodou e me incomoda. Mas isso é uma situação que o tempo vai se encarregar de consertar. Sobre essa questão de fazer isso, quer dizer, eu conheço o Renato o suficiente para entender que muitas vezes
as justificativas, as narrativas, os debates que são feitos e as justificativas que são feitas das narrativas pela situação de gestão que tem que ser justificada, passa a ser feito isso, né? O cara, para fazer uma coisa dessa natureza, tem que pelo menos ter lido o orçamento, pelo menos tem que ter tido a profundidade dos números, tem que saber exatamente o que está dizendo, porque senão fica a transferência de uma reprodução de uma narrativa, entendeu? O que eu vou ter a dizer? Eu não levei a sério. O senhor falou alguma vez com o Renato? Não falei, depois que não não falei mais. A última vez que eu falei com ele foi na despedida, quando nós fizemos uma despedida de final de ano do grupo lá do encerramento daquele ano de 22. Reunimos todo mundo com as famílias e tudo mais, e ali foi a última vez que eu falei com ele. Saí dali para inaugurar o hotel do Grêmio, aquele na Félix da Cunha. Quero colocar isso. O Grêmio somente conseguiu chegar em 23 com capacidade de trazer o Suárez, com capacidade de trazer o Cristaldo, pela gordura que tinha. Exatamente pela segurança financeira que foram realizadas nos últimos períodos. Se nós fôssemos um Vasco da Gama, se nós fôssemos um Cruzeiro, se nós fôssemos um Bahia, agora o Bahia está aportado, lá se fôssemos qualquer outro clube, um Santos da vida, um Corinthians da vida, né, um São Paulo que passou por enorme dificuldade, e não tivesse toda aquela preocupação de ter um caixa absolutamente sólido, em vários momentos da gestão, com aplicação financeira, coisa que o Grêmio nunca mais tinha tido, né? Se o Grêmio não tivesse essa solidez, não tivesse crédito para fazer esse outro momento, aquele momento não teria sido absolutamente relevante. E foi tão relevante que permitiu chegar a esse momento. Por isso que eu te digo assim, ó, nós deixamos de arrecadar naquele período 120, 150 milhões, depende de como tu examina os números, mas eu vou deixar por 120 milhões. Perder 120 milhões não é brincadeira. Nós seguramos aquele ano até a metade. Depois não conseguimos segurar mais. Tínhamos que fazer um lançamento de um financiamento, de um empréstimo para bancar as despesas, e quando repassamos a gestão para a atual direção, todas essas situações foram colocadas, documentadas, repassadas, as perspectivas de receita, todas as receitas que o Grêmio teria se por acaso fosse vendido o PP, se fosse vendido o Wanderson, nosso lateral direito, aquelas situações, quer dizer, toda uma estimativa de situações que iriam ser aportadas no clube por conta de um passado que estava, vamos dizer assim, garantido, simplesmente ser realizado lá os jogadores, e também a questão da Liga Futebol, que era um aporte na época de 220 milhões para o Grêmio. Então, tudo aquilo que foi colocado, temos soluções logo ali na frente, não há problema, está tudo sob controle, mas o Grêmio só conseguiu ser, vamos dizer assim, capaz de fazer investimentos que fez em 23, porque ainda tinha crédito e também não teve uma situação tão avassaladora como o clube de futebol, com o rebaixamento, a partir exatamente de uma segurança de gestão financeira que teve anteriormente. Isso é uma outra coisa, por isso que eu estou dizendo. Depois de tudo ter passado, claro que seria mais fácil. Claro. Depois de tudo ter passado, só tem uma situação em 19, quando surgiu o movimento em 20, quando surgiu o movimento da eleição, do consenso, e que foi, na verdade, um chamamento de todos. Aliás, naquele momento, todos os grupos estavam absolutamente integrados e participando da gestão. Nós somos um celeiro de oportunidades para várias pessoas, que eu quero te dizer assim, de alto e bom som, jamais receberiam oportunidades se não tivesse uma gestão tão aberta como foi a nossa. Mas o que eu vou te dizer naquele momento assim, ó? Eu fiquei naquele momento não só pelo apelo, pelo consenso, mas porque nós tínhamos nós tínhamos redigido o acordo da antecipação da compra da operação do estádio. Estava pronta, né? Era o ato de marcar aquela posição, era o ato de consolidar aquele momento, era o ato de realmente finalizar o assunto. Ele estava totalmente minutado, aceito por todas as partes, Ministério Público, Juíza, Ministério Público, Prefeitura de Porto Alegre, bancos credores, OAS, todas as empresas do grupo também que estavam vinculadas a esse processo, Caragones, Caixa, não faltava ninguém. Não faltava ninguém, o Grêmio era interveniente. O que nós não imaginávamos, né, que depois de tudo acertado, né, tudo pronto, tudo resolvido, nós só tínhamos que marcar a audiência para assinar o negócio, e isso ia acontecer logo em seguida, e por isso que a gente ficou para consolidar o segundo momento, o momento da compra e o momento da operação, de como a gente iria organizar, porque todo mundo estava envolvido, o Conselho Deliberativo envolvido, numa forma de como societariamente, organizadamente, de uma maneira administrativamente, nós iríamos organizar aquela compra daquele... Mas o que aconteceu? A OAS troca de pessoas que são associadas, entram outras, e essas outras derrubam tudo que estava feito até o presente momento, numa espécie assim de desrespeito com toda a estrutura jurídica, com todas as partes que estavam ali litigando e colocando aquele assunto em pauta, discutindo, né? E aí aquilo foi. Então vamos lá.
Até o final dessas coisas acabou acontecendo situações que foram constrangedoras, mas aquele momento foi isso. Se tu olhar para trás e disser, bom, racionalmente e do ponto de vista político, se tu quer fazer uma preservação, sai fora no momento alto. Sempre foi assim, essa é a regra geral. Mas aquele momento tinha esse fato que era consolidar o sonho do presidente Koff, era consolidar um sonho do Grêmio, era um debate de muito tempo, vamos terminar esse assunto. Eu fiz isso. Não me arrependo porque a causa era boa. Se não tivesse uma causa boa, ainda vai lá, a causa era boa. E em 21, quando caímos, creio eu que nós montamos um grande elenco. Né? Mas o elenco... O time não era para cair. Não, montamos um grande elenco. O time de 21, se tu olhasse o time de 16, o time de 15 e o time de 16, tu jamais daria para o time de 16 o que ele ganhou. E o de 21, tu diria que ele ia ser campeão brasileiro. E por que cai? Não dá liga. Uma das questões, o treinador é substituído e gera uma certa ruptura no grupo. Né? Tem jogadores que não se afinam, não se Teve adaptam. alguma troca de treinador que o senhor não faria, mas o senhor acabou sendo convencido a fazer? Não. O senhor discutia com seus pares ali. A cada momento que a gente teve que fazer, a gente operou porque havia necessidade de fazer a troca. Não teve... O momento que foi operado foi um momento que... Olha, naquele momento era isso. Entendeu? Não me arrependo de nada que tu tenha feito. O que eu me arrependo é da decisão tomada pela consequência que eu acabei de... Quando começou o debate aqui do Renato. Porque daí foi um equívoco de visão do momento que nós poderíamos... do que vivemos, e eu reputo que uma das causas foi isso. O grupo montado por ele e a ruptura que houve. Isso sim, isso aconteceu. Mas o resto, meu amigo, estava tudo dentro... Tudo aquilo que tinha que ser feito foi operado e tinha que ser feito naquele momento. A gente costuma dizer, claro, que a gente fala do ambiente completamente diferente do que o senhor viveu, estando ali dentro e sendo o responsável de tudo, para o bem e para o mal. Quando ganhava, o senhor recebia aplausos e quando perdia, o senhor recebia crítica. Claro que às vezes a crítica é mais forte e dói mais, que o momento também é um pouco diferente do que o elogio. A vida sempre assimila as piores coisas. As coisas boas tu rapidamente deleta. Mas, por exemplo, eu costumo dizer que que é tão difícil para o clube grande cair, que nós mesmos, quando caímos, a gente chega na última rodada e a gente quase escapa. Não. E isso ficando praticamente o campeonato inteiro ali na zona do rebaixamento. Deixa eu te fazer uma comparação pior do que essa. Pior do que essa. Dos 24 pontos que disputamos no começo, com a Covid, com o elenco todo, com aqueles 22, assim, ó, uma vitóriazinha daqueles 8 jogos chegava para nós. Uma vitóriazinha. Sim. Uma. Mas eram 3 pontinhos, ou 3 empatezinhos daquele começo. Chegava também, entendeu? Era isso. Então tu começa a ver tu olha para o passado, tu vê que foi por ali, foi um detalhe. Foi um detalhe que, eu não gosto nem de lembrar. Tipo. Outro dia Então eu vou te dizer uma coisa assim, 2 presidentes eram porta-vozes dos 20 clubes e 2 presidentes eram os porta-vozes da criação da Liga. O senhor e o do Bahia. Naquele momento, eu e o presidente Belitani. Todos os debates, quando tinham que ser publicizados, ou na imprensa, ou então na própria CBF, de modo direto, no contato direto, na transmissão das nossas posições, tudo isso foi criado foi feito por delegação de todos os clubes, a mim e ao presidente do Bahia. Por coincidência, os 2 clubes caíram naquele momento. Nós tivemos pelo menos 5 jogos que foram absolutamente desastrosos, a arbitragem. Né? Se eu vou gerar, vamos dizer assim, um fantasma sobre isso, eu particularmente tenho certeza absoluta que a arbitragem foi escolhida a dedo para alguns jogos do Grêmio naquele momento. Escolher o árbitro mais fraco, escolher o árbitro mais condescendente, escolher o árbitro mais duro, escolher o árbitro... Aí tu vai dizer, isso não existe. É isso que existe. Nenhum árbitro vai lá com 1 milhão de gente olhando ele, pela televisão, no estádio, imprensa observando, controle de tudo que é lado, roubar diretamente. As coisas estão nos detalhes. Os detalhes. É no tempo do jogo, é num pênalti não marcado, é numa situação de dúvida que tu simplesmente ignora, mas tu sempre concede o benefício da dúvida para o juiz e tu não examina o conteúdo, na verdade, que está se passando ali. Mas o senhor sentia, entre aspas, eu que estou usando o termo, não foi o senhor, essa tal represália fora do campo? É muito velada. Em alguma visita à CBF? É muito velada. É muito velada. É muito velada. É muito velada. Eu tinha um relacionamento na CBF excepcional. Tudo era, se isso acontecia, era uma coisa muito velada e muito por iniciativa de uma coisa assim muito urdida, em segredo absoluto, ou às vezes por uma questão pessoal de alguma coisa dali e daqui.
entendeu? Mas eu tenho certeza absoluta que alguns árbitros foram escolhidos a dedo para apitar jogos nossos em momentos decisivos do campeonato. Mas não vou chegar ao ponto de chegar aqui e dizer para ti de uma maneira muito irresponsável, houve uma conspiração. Não, eu tenho para mim que em alguns momentos nós somos prejudicados duramente pela arbitragem e eu tenho que ter o direito de pelo menos desconfiar e aqueles momentos foram utilizados porque eu era uma das lideranças que falava pelos clubes no momento e muitas vezes debates duros, informações duras, não por mim, mas eu era delegado para dizer exatamente aquilo e acabei assumindo uma posição de manifestação e não vou nem entrar no mérito se justo ou injusto, fiz aquilo que tinha que fazer e ao mesmo tempo acho que se foi penalizado foi por isso. O Tony Soprano manda aqui um recado que ele disse aqui, ó, mais triste que a queda foi a coletiva pós-jogo, presidente. O senhor disse que não tinha terra arrasada e manteve o departamento de futebol e o treinador que derrubaram o clube. Aquilo foi inacreditável. O senhor lembra disso? Lembro, claro que sim. Não tinha terra arrasada por quê? Porque o Grêmio tinha que recuperar. Só faltava simplesmente colocar numa situação de absoluta tristeza, de absoluto impacto, uma situação que a gente colocasse o clube em risco, não dizendo que a gente não ia buscar a recuperação. É isso. A questão do Mancini foi uma situação, eu particularmente não reputo ao Mancini o problema da queda. O Mancini pegou uma situação que veio ali e tal. Ele poderia ter tido uma outra chance, teve a chance. Mas o problema é que nos faltou, de certa maneira, uma reação mais identificada com o clube, faltou uma identificação mais emocional, faltou alguma situação que pudesse responder mais propriamente. E a gente avaliou que o Mancini, lamentavelmente, não estava respondendo. Grande pessoa, grande caráter, grande cidadão, mas a continuidade teve um conteúdo e aquele conteúdo se revelou que nós não íamos conseguir chegar num momento que fosse necessário para o time desenvolver. Eu tenho pelo Filipão, o Filipão é um dos nossos ídolos, né? Um dos nossos ídolos. Aliás, o Filipão, né, talvez seja o maior gremista de todos, essa que é a verdade, porque ele realmente consegue sempre lembrar do Grêmio nos momentos até mesmo de vitória contra nós. Ele é um sujeito fantástico. Agora, tem coisas assim que tem que ser tomada uma decisão e aquela situação emocional daquele momento era necessário um choque. Ele coloca, a verdade é que o presidente recuperou o Grêmio, nos devolveu a autoestima do clube, vai ser um eterno injustiçado, mas quem é de verdade vai lembrar. Obrigado, Romildo. Eu acredito que ele use, eu estou tentando interpretar o comentário dele aqui, a questão, quem sabe até o termo injustiçado, muito mais porque, sabe que eu tive essa discussão um dia no sala de redação com Pedro Ernesto Anardim. Eu sei que chegava muito para o senhor que eu criticava, critiquei muito, mas esse dia eu lhe defendi. Mas aí o senhor não deve ter recebido esse WhatsApp que eu estava lhe defendendo. Só chegam as porcarias. Chegam só as porcarias. E que existiram, obviamente, a crítica existe. Mas por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque a discussão era até com o saudoso doutor Adalberto Praz. Porque a discussão do Pedro era a seguinte, não, mas o doutor Adalberto Praz é um tricampeão da América. Eu digo, não, mas o presidente Romildo também é campeão da América, mas na hora de lembram, parece que ele só rebaixou o Grêmio. Porque vale para um, mas não vale para o outro. Isso em algum momento lhe incomodava, porque o senhor tomou tanta pancada também depois de um rebaixamento, mas lhe incomodava ter talvez esse termo que utilizou aqui o Vic, entre aspas, do injustiçado, de ser lembrado mais pelo problema do que pela solução? Vamos combinar. Eu te disse, só para te entender esse raciocínio, os momentos que o Grêmio viveu, tá? Vamos tirar os 12 em 13, já era só gauchão. 77 ainda era só gauchão. Mas quando o Grêmio ganhou o primeiro Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, quando o Grêmio depois fez o outro ciclo em 90 e tantos, e qual foi o outro ciclo que aconteceu? 2015, 2016, 2017. Quer dizer, geralmente, o primeiro impacto é aquele que fica. No meu caso, ficou o último. E tudo aquilo que foi feito de positivo no Grêmio, tudo aquilo que se consolidou, tudo aquilo que criou um ambiente, vamos dizer assim, extremamente favorável para o Grêmio, se perdeu na memória do torcedor rapidamente, porque na memória do geral, porque o fracasso veio mais adiante. Mas o que eu quero te dizer com isso? Ao mesmo tempo que tem isso, Bagé, tu não imagina o nível de carícia, de carinho, de sentimento, de agradecimento que as pessoas têm por nós na rua. Claro. É impressionante, tu não vai nessa. Tu não pensa que... Não, eu acredito. Eu sofri apenas uma situação de um certo constrangimento com uma pessoa. Num encontro tinha muita gente, aí eu estava ali, os caras estavam fazendo uma festa, ali, brincando, tal, que assim. Aí uma pessoa teve
fez uma grosseria e tal. Eu disse, meu amigo, tá bem, não, tá tudo certo. Quando tu comemorou o título da Libertadores, eu disse para ele, claro, eu estava satisfeito, né? Então foi aquela coisa assim, mas de uma maneira geral, eu só recebo simpatias, agradecimentos, convivência, fotos. Eu tenho as pessoas têm carinho por aqueles momentos que viram no Grêmio. Então isso me conforta muito, entendeu? Então essas coisas fazem parte do jogo. Sinceramente, para mim eu já tenho 1 ano dessas coisas vividas e já estou absolutamente superado com tudo. Mas o senhor acompanha muito ainda o dia a dia, assim? Claro, Não. Torcer para o jogo é uma coisa, mas acompanha a notícia? Nada. Eu faço a leitura diária das coisas dos jornais, né? Eu não assisto programa esportivo, raramente assisto programa esportivo. Assisto programa esportivo quando estou no carro viajando. Aí eu boto lá, mas se eu não assisto, se eu estou em casa, eu vou trabalhar, não assisto. Leio rapidamente os jornais na manhã, né? Eu sempre recebo algumas coisas também de release, faço essa leitura aqui assim, mas não tenho absolutamente nenhum contato com a rotina do clube. Nada, absolutamente nada. O senhor consultou sua mulher, a sua esposa, quando as pessoas começaram a entrar em contato para o senhor voltar a falar, dar alguma entrevista? Ela queria que eu falasse. Ela queria que o senhor falasse? E eu disse assim, eu vou esperar um momento oportuno, porque eu conheço os ambientes, uma frase maldita, uma palavra maldita. Ela aumenta? Ela aumenta. Aí, se o Grêmio está bem, agora ele aparece para elogiar os outros. Sim. Se o Grêmio está mal, ele aparece para elogiar os outros. Que isso? Conheço isso, eu vivi isso. Não tem por que eu passar por isso. O senhor viveu uma outra fase, que para mim também foi bastante complicada, pelos dois lados, que foi quando o senhor tirou o Roger e quando o senhor trouxe o novo Renato. Porque eu sei o carinho que o senhor sempre teve pelo Roger. Eu continuo tendo. Sempre manifestou isso. Eu acho ele um dos maiores treinadores brasileiros. Pois é, mas o senhor sabe que a saída dele foi complicada pela maneira que ela aconteceu. Sim. E pela maneira que ele também ficou muito chateado com tudo acontecendo. O senhor nunca mais falou com o Roger? Não, nunca mais falei com ele também. E vou o senhor pretende falar? Se um dia tiver a oportunidade de falar, sim. São coisas do futebol, são coisas da profissão. Entendeu? Tu tá ali às vezes para tomar uma decisão. O Grêmio se classificaria com o Roger. Eu tenho a mesma convicção. O Grêmio chegaria lá. Só tem uma coisa que deve ser dita aqui, porque na verdade quem está lá nos ambientes sabe exatamente como as coisas acontecem e como as coisas são postas. Tá? O Grêmio vinha jogando, alternando boas e más partidas, mas vinha fazendo os pontos suficientes, sempre se manteve numa posição de equilíbrio, mas o Grêmio não tinha um ambiente de segurança emocional capaz de suportar dificuldades que pudessem ser aprofundadas. Não era só o resultado, era o dia a dia. E também com a torcida. Tá? Vamos combinar. Tá? Houve, de certa forma, aquela decisão partiu muito mais, assim, nós precisamos de uma sustentação, de um estofo, de alguma pessoa que poderia dizer assim, ó, aqui nós estamos absolutamente seguros de tudo, que nós podemos ter o conforto emocional de que isso aqui vai nos levar para o caminho da segurança e chegar lá. O que nós buscamos ali foi o ambiente seguro. Entendeu? Tecnicamente, não ia alterar quase nada. Como o Grêmio iria classificar, mas o que não poderia ser aprofundado, caso perdesse um jogo, 2 ou 3, a desconfiança e a reação ser quase impossível às vezes de não dar isso. Então o que a gente fez a opção naquele momento? A opção foi exatamente para o ambiente ficar mais seguro para nós terminarmos o ano com o retorno. É isso. Eu liguei para ele e disse, Renato, tudo bem? A gente sabe, entre aspas, dessa marra do Renato. Né? Aí o senhor demitiu, o senhor vai contratar de novo? Aí o que aconteceu? Eu liguei para ele, né? Disse, olha, Renato, estamos aqui assim, tá, eu estou com esses problemas, estamos com essa dificuldade, eu sei, não estou levando em conta o que aconteceu, a gente já conversou algumas coisas naquele momento sobre isso, mas nesse momento eu preciso disso. Tá bem, tá, mas aí como é que vai ser e tal? Como é que vai ser o salário? O salário vai ser de tanto porque não tem mais condições de fazer diferente. Né? Aí, mas aí não vai dar, não, nem para conversar, nem para começar e tal, com aquele troço. Aí eu disse, bom, Renato, vou fazer o seguinte, eu te ligo amanhã então para a gente ver se tu amadurece a ideia, assimila a ideia e cria uma condição de levar adiante esse debate. Se tu achar que não, eu nem te ligo. Não, mas me liga amanhã, tá, então foi, no dia seguinte eu liguei. Estava eu sozinho em casa com a minha esposa. E a minha esposa ouvindo. E eu sozinho em casa, liguei para ele. Quando eu vi que não ia dar, bem, não tem problema nenhum, Renato, o que eu vou fazer? Eu não tinha falado... A condição dele ali era salário? Não. Eu não ia tocar muito o assunto para frente, as razões eu tinha exposto para ele, e expus aqui publicamente as razões pelas quais tinha. Nós temos que terminar esse jogo para subir de uma maneira muito mais segura, eu não quero ter riscos, né, de ter um vazio emocional aqui, a gente afundar.
Então eu não quero chegar a esse ponto, eu acho que tu é a pessoa para fazer isso aqui assim e tal. Mas não dá assim. Olha, meu salário que eu posso pagar é esse, tal, então ele não. Aí já fui me despedindo. Então tá bem, então tentamos, não deu, paciência que assim e tal, e já estava quase batendo o telefone. Não, mas espera um pouquinho, presidente, espera um pouquinho. E aí veio a possibilidade da alternativa na premiação, que daí tu compensava algumas coisas tal, que assim, e ele veio, acabou vindo e tal, e contribuiu para esse contexto que eu te disse, né? Tecnicamente foi uma coisa que muito mais subiu as coisas, a presença dele dava também o tom, mas o que mais contribuiu foi a segurança que aquele ambiente iria ser um ambiente que não sucumbiria se tivesse uma dificuldade ou duas dificuldades durante o campeonato. Foi basicamente isso. Ali foi uma injustiça tremenda, né? Porque foi um contexto ruim. Aconteceu no intervalo aquela história do Gajardo. Nós ganhando de 1-0 lá, ganhando de 1-0 aqui. O Cebolinha teve o gol para matar. O Cebolinha estava entrando no jogo. Estava voltando, né, de lesão. Tudo certo, mas ele entrou sozinho. Era ele e o goleiro. Sim, estava todo mundo levantando já para comemorar gol. Aí depois sofremos um gol de mão, e um pênalti que o VAR, né, o VAR não viu a mão, mas viu o pênalti que raspar a bola na mão do Bressan. Foi um momento muito triste, muito triste. Mas eu vou te dizer um jogo que nós perdemos e eu fiquei muito triste. Entendeu? Foi o Grenal de 2015 tu vê só como é que são as coisas. Eu fiquei muito triste de ter perdido com o Filipão, aquele Grenal do Beira-Rio, da final do Campeonato Gaúcho, que o Grêmio botou um montão de jogador novo, o Wallace, o Lincoln, o Araújo, o Mamute, né? Fomos lá fazer um enfrentamento com o Internacional, perdemos de 2-1, né? Mas, vamos dizer assim... Estreia do Wallace, né? Estreia do Wallace, mas era um jogo, né, que nós tínhamos necessidade de fazer a recuperação da autoestima. Tinha um títulozinho que tinha que acontecer. Eu queria o Campeonato Gaúcho, não a Copa do Brasil, mas era necessário ganhar um título para dar um encarreiramento das coisas. Assim. Eu senti muito aquele jogo. Mas agora, se tu vai na dimensão de um outro jogo, de um outro campeonato, claro que aquele do River foi uma coisa terrível, porque foram enormes injustiças praticadas, enormes grosserias praticadas. O fair play do futebol ali se deixou de existir. Pois é, passou pela sua cabeça que eles pudessem fazer aquilo do Gajardo ir num ambiente que ele não poderia, que era o vestiário? O brabo foi a urdição de tudo isso. Como foi preparado isso? Eu não sei se um dia eu te contei, a gente conversou sobre isso, como é que foi preparado esse ambiente. Na verdade, teve um almoço, nós almoçamos quando fomos jogar contra o River lá no próprio estádio. Foi feito lá uma recepçãozinha, e aqui nós fizemos exatamente a mesma coisa, almoçamos na sala do conselho, na tribuna presidencial e convidamos eles assim. Eles estavam organizando a reforma do Monumental de Nunes e pediram para visitar a arena, para conhecer a arena, né? E quando fizeram isso, né, pegaram o segurança do Grêmio, pegaram mais outro, levaram mais algumas pessoas lá e tal, e foram conhecer os camarotes. Pediram para conhecer o camarote que quer ficar, então fizeram o trajeto. Eles fizeram de caso pensado. Caso pensado, entendeu? É um troço assim, fair play, clube, eu não me canso de dizer, para mim foi um clube antiético e um clube vigarista. Um clube que não teve respeito com o futebol e não teve limites, não soube perder. E não sei o que aconteceu naqueles VARs, no VAR daquele jogo, transmitido por uma televisão argentina, com VAR argentino, e que tinha um sócio que era dirigente do River Plate. Eu não sei o que possa ter acontecido ali, porque quando a gente foi buscar o lance, para ver se realmente o VAR tinha sido feito, desapareceu o lance. Aquele lance da mão, não foi visto pelo árbitro, nem tão pouco chamado. Depois, na saída, nós fomos cobrados a arbitragem ali, o árbitro chegou a chorar na minha frente e na frente do Renato, quando dissemos para ele que foi com mão ali. Vamos chorar a lágrima de crocodilo, meu amigo. Mas o VAR devia ter chamado. Então aquilo foi tudo urdido. Aquele jogo, do tamanho do jogo que era, e se o Grêmio ganhasse aquele jogo, nós possivelmente teríamos repetido o tetra da Libertadores, entendeu? Mas foi um jogo que foi muito doído, não tanto pelo resultado, mas pela forma como foi, pelos 2 gols acontecidos, pela urdição desse tipo de coisa, pela falta de fair play, pela vigarice que fez o River Plate. E pela omissão de uma punição muito mais dura de parte da Conmebol. Não, e que eles até, da maneira que eles estavam tratando, demorando a divulgar, tudo mais, dava a impressão de que viria uma punição. Lembra que demorava, vai ser 11 da manhã, daqui a pouco vai ser meio-dia, vai ser uma... E acabou não vindo. O Michael, lamentavelmente, teve problemas de lesão. Quando ele estava com aquela situação, e principalmente quando houve aquele episódio, foi no jogo contra o Corinthians, ele entrou, acabou sendo expulso. E aconteceu uma situação ali
de vestiário que eu não presenciei, cheguei depois, mas a situação foi me apresentada depois como uma situação pronta, resolvida e acabada de parte de todo mundo, e eu resolvi respeitar as hierarquias, mas eu lamento muito, muito tudo isso que aconteceu, porque tenho pelo Michael não apenas um respeito, um carinho, uma admiração, mas ele sempre foi uma das lideranças que a gente recorria de cara para tentar ajustar as coisas internamente no Grêmio. Eu gosto dele e lamento que às vezes tenha ficado um vazio desse relacionamento por conta desse episódio aqui assim. E eu não vou expor ninguém, mas ao mesmo tempo que eu não exponho ninguém, eu sei o que aconteceu, lamento ter acontecido, né, e não deveria ter acontecido. Presidente do clube, o prefeito, tudo é previsível. Tudo é previsível, tirando as catástrofes, as enchentes, as enxurradas, tirando uma chuva de granizo que destelha lá 1000 casas, tirando as coisas mais complicadas, tudo vira uma rotina. O mais importante nessas coisas todas, seja num clube de futebol, seja numa prefeitura, seja num ambiente de responsabilidade pública que tu tens, é saber o que tu tem que saber o que tu vai fazer. Tu tem que estar com os teus propósitos prontos e os teus comportamentos nas situações difíceis, tu tem que estar absolutamente amadurecido para fazer. Entendeu? Se tu começar a destemperar, se tu começar a agredir, se tu começar a brigar, se tu começar a te desperdiçar no teu propósito, se tu começar a alterar todos os teus caminhos, tu vai te dar mal, entendeu? Para mim, essas coisas são regras gerais. No Grêmio, mais emocional, mas tinha propósitos muito claros, e na prefeitura, um pouquinho mais racionalizado. O senhor tomava corneta, por exemplo, chegando num churrasco familiar lá ou com amigos, o senhor tomava alguma corneta assim? Porque nós que somos jornalistas, eu jornalista identificado, eu tomo corneta. Imagina o senhor que é presidente. Mas, rapaz... De algo dito ou de alguma contratação. Mas, rapaz... O Romildinho, seu filho, ele corneteava? Ele corneteou alguma vez? Ele corneteava, mas ele é duro, sabe? Ele é duro, mas ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas. Os colorados eu lavo a risada, né? Mas dos gremistas, quando perdi alguma coisa que é assim, aí disse, mas até tu, Brooks, porra, vai com calma, tu não, né? Cara, a gente chega pesado, né? Pô, às vezes tu tá numa confraternização, a única coisa que tu não quer é falar de futebol, né? Tá ali por outros motivos. Presidente, vamos fazer uma seleção aí de todos os tempos do que o senhor viu, pode ser do Grêmio, pode ser de times de fora. Presidente, uma seleção de todos os tempos, quem seria o seu goleiro? Meu goleiro de todos os tempos... Sabe que pode ser do Grêmio, pode ser de qualquer seleção. O Marcelo Groi, quando ele renovamos com ele, fizemos aquele plano de carreira dele, ele foi renovado com um plano de carreira, né? E criou-se uma situação. O que ele fez na Libertadores, aquela defesa lá contra o Barcelona de Guayaquil, aquilo não tem. E que mudaria o contexto do jogo, sai aquele gol. Claro, mas o que ele fez naquela partida, não tenha dúvida. Agora, eu tenho um goleiro, né? Para mim o Marcelo Groi é Raul Concur, mas eu tenho um goleiro que eu admirava muito, que era o Raul do Cruzeiro e depois do Raul Plasma. E para a geração dele, ele era um cara que mudou muita coisa, né? A própria maneira de usar a camisa amarela, que era diferente do goleiro da época. Eu vou dizer assim, ó, ele me emblematizava clubes de sucesso, ele me emblematizava times vitoriosos, ele era um jogador tranquilo e sempre foi um jogador posicionado, entendeu? Agora, se tu quer saber, o meu goleiro é o Marcelo Groi, mas se eu fosse escolher a seleção de todos os tempos, é o Raul. Tá, mas vamos lá. Seu lateral direito. Nelinho. Não precisa ser do Grêmio, pode ser. Nelinho e depois, em segundo lugar, Leandro. Tá, mas o seu titular seria o Nelinho. Seu lateral esquerdo? Everaldo Marques da Silva. Dupla vamos botar 2 zagueiros. Jeromel e Kahneman. Aí são 2 acho que da história, né? Eu não vi o seu Ayrton Ferreira jogar, né? Meu pai falava maravilhas. Mas o Adilson Rivarola tá no meio. Aí que tá. Se eu fosse colocar um Grêmio com 3 zagueiros, eu colocaria Jeromel, De Leon e Adilson. Se eu fosse colocar com 2 zagueiros, eu deixaria o Capitão América de fora, jogaria com De Leon e Jeromel. Mas você vê, o senhor teve uma dupla que a gente não fala do Kahneman de todos os tempos, pela quantidade de tão bons zagueiros que o Grêmio teve históricos, né? Sim, não tenha dúvida. E teve o meu time de criança era o Altemir e o Áureo, imagina. Tá, aí fechamos o sistema defensivo. Vamos com 2 volantes. Quem seriam os seus volantes? Michael. Tá. E eu vou ser mais Michael e Clodoaldo. Michael e Clodoaldo. Tá, 2 meias. Gerson e Pelé. O Pelé nem vale nesse tipo de seleção, mas então eu tiro fora. Tá. Só vale Gerson e Rivelino. O Pelé era um extraterrestre. Gerson e Rivelino. Tá. E só a dupla de ataque.
Renato e André Catimba. Dois bad boys, né? Porque o André Catimba, pra época dele também O era. André Catimba era o cara. Era um cara mais agitado. Tu tá louco? Quem foi o jogador que o senhor mais viu jogar no Grêmio, com a camisa do Grêmio, assim? João Severiano. Quem mais me trouxe pro futebol, quem mais chamava atenção, porque eu joguei bola, e eu jogava bola... E o senhor era o quê? Meia-direita? Meu número era o 8, a posição do João Severiano, e tudo que eu fazia era porque eu assistia muito jogo do Grêmio, meu pai me levava muito para o estádio, era exatamente em função do João Severiano. Presidente, para fechar aqui, ó, o Lucas Provin, ele pergunta aqui, ó, eterno presidente, até ele só sabe que o senhor tem um apelido entre o torcedor de brincadeira que é mestre dos magos, sim, o senhor sabe? Sim. O Mildinho deve ter lhe passado isso, Não, isso eu vi, que é de um desenho. Tem um meme disso aí. Sim,